Neste Halloween eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi falar de um dos meus filmes preferidos, um dos filmes do gênero mais lindos já feitos até hoje. Drácula, de Bram Stoker, dirigido pelo Francis Ford Coppola, que está disponível gratuitamente para assinantes no Max e pode ser alugado também em várias outras plataformas. Eu tomei essa decisão não só porque o filme é muito apropriado para a ocasião e porque o Coppola está no Brasil nesta semana, mas porque, lógico, daqui a pouco no canal também eu vou publicar a resenha do novo trabalho dele, Megalópolis. E não é uma resenha positiva. Eu decidi, então, equilibrar as coisas falando desse filme lindíssimo que ele tem na carreira dele e homenageando com ele também um diretor que não só deixou várias das obras-primas do cinema americano da segunda metade do século XX, mas que ainda agora, aos 85 anos, tem a ambição e a disposição de colocar dinheiro, muito dinheiro, do próprio bolso dele para fazer um filme da maneira como ele acha que tem que ser feito. Quando o Drácula de Bram Stoker foi lançado em 1992, eu achei o filme lindo. Todas as vezes em que eu revejo ele, eu acho ele mais lindo ainda. E revisitando ele nesta semana, eu achei ele embriagante de tão bonito. É belíssimo no visual e é muito bonito na concepção também. Em um lance que ninguém tinha feito de maneira tão decidida quanto Coppola até então, ele junta numa mesma sequência, justapõe e explica como isso aconteceu, a figura do Vlad Tepes à figura do Conde Drácula. Em 1462, quando o filme começa, o Vlad Tepes era um dos senhores de uma região chamada Valáquia, hoje Romênia, e ele virou um herói nacional na terra dele por ter combatido e conseguido frear o avanço dos turcos otomanos sobre a porção dele do leste europeu. E ele era conhecido como Vlad o Empalador, porque empalar os inimigos era o método preferido dele de dar um toque. A outra coisa que torna Drácula de Bram Stoker tão especial é que o Coppola se aproveita do filme para fazer uma homenagem à aurora do cinema, mas uma homenagem incrível. Todos os efeitos que ele usa aqui são efeitos que foram usados pelos primeiros cineastas do cinema, do nascimento dele até os anos 20. Já começa com uma sequência maravilhosa em que a gente vê a batalha do Vlad contra os turcos otomanos só num jogo de sombras, como se fosse uma lanterna chinesa. E ele mostra como Vlad se tornou Conde Drácula em uma outra sequência também, ela acachapante de tão bonita, em que, ao retornar da batalha, ele descobre que a amada dele, a Elisabetta, se suicidou, acreditando-o morto. E aí, desde esse começo, a gente já vê a que o Gary Oldman veio no papel título. É uma sequência belíssima em que ele furioso, ferido de morte pela dor de perder a Elisabetta, renuncia a Deus e se casa com o sangue e com a morte. O Gary Oldman está fantástico no filme todo. Aliás, todo mundo aqui, com exceção de 2 atores, porque isso é exigido pelo roteiro, que estão bem contidos, todo mundo aqui está na máxima voltagem de interpretação. É para ser grande, é para ser operístico, é para ser passional. E daí a gente vai reencontrar o Drácula, agora uma figura quase mumificada, estranhíssima, no castelo dele, naquele mesmo castelo, mas mais de 400 anos depois, em 1897, quando ele recebe um jovem advogado inglês, o Keanu Reeves, para formalizar a compra de uma propriedade, também ela decrépita, em Londres, uma abadia abandonada. Só o caminho que o personagem do Keanu faz até o castelo do Drácula já é o máximo do gótico. É tudo cheio de bruma, de lua saindo por entre as nuvens e entrando de novo atrás delas. Lobos uivando, figuras sinistras. E dentro do castelo ser recebido pelo Drácula, a gente vê um dos lances mais incríveis bolados para esse filme. A maneira como a sombra do Conde Drácula nunca acompanha a figura dele. Ela está sempre fazendo alguma outra coisa muito maior, mais macabra e mais ameaçadora do que ele próprio.
E tendo comprado a abadia abandonada dele em Londres e deixado o jovem advogado ali no castelo dele, à mercê de 3 vampiras que ficam seduzindo ele de maneiras bastante explícitas, o Drácula se manda com toda a terra do castelo dele no navio, no Deméter, para a Inglaterra. Porque ele vê que a noiva do Keanu, a Mina, que é interpretada pela Winona Ryder, é a reencarnação da amada que ele perdeu 400 e tantos anos antes. E daí, lógico, ele vai tentar seduzir essa moça ingênua e pura, não sem antes ter seduzido de maneira selvagem a melhor amiga dela, a Lucy. Um dos lances geniais do Coppola é que, para driblar a falta de orçamento, ele decidiu que os figurinos é que seriam os cenários. Eles que fariam o trabalho pesado que normalmente a direção de arte dos cenários teria que fazer. As locações são muito bonitas, as locações medievais principalmente, mas reparem como é um número muito reduzido de sets que ele usa no filme. Reparem também como ele disfarça qualquer emenda que esses sets poderiam ter, eventualmente, com sombras, com jogos de luz, com névoa, com fusões e superposições. Ele faz superposições de imagem lindas. As cores são dramáticas, a trilha é dramática, as interpretações, como eu já disse, estão ali no volume máximo e são super dramáticas também, porque no coração de tudo aqui, o que a gente tem é uma história de um amor desesperado. O Conde Drácula é uma entidade vil, corrupta, uma entidade maligna, mas, antes de mais nada, lá no fundo dele, no cerne dele, ele é um homem apaixonado que nunca conseguiu se conformar com a perda da mulher que ele ama. E, sem dar spoiler nenhum, não vou dizer como acontece, a cena em que Drácula e Mina se reencontram e ela cede àquela paixão ancestral que estava ali adormecida dentro do ser dela, é uma das cenas mais eróticas já feitas no cinema. Aliás, o clima do filme é tão intenso nesse quesito que até quando esses dois personagens, o Drácula do Gary Oldman e a Mina da Winona Ryder, estão distantes um do outro, é de babá. Como, por exemplo, na sequência em que eles se veem pela primeira vez nas ruas de Londres, ele agora com a aparência de um dandy, dizendo, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. E ela olha. Enfim, se algum dia eu vi algum defeito em Drácula de Bram Stoker, eu já esqueci qual era. Para mim, é um dos grandes trabalhos do Francis Ford Coppola. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.